Boa tarde a todos. Quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Estamos aqui mais uma vez para fazer a prece, fazer a nossa doação, doar aquilo que nós temos de melhor, nossas essências, nossos fluidos, para aqueles que necessitam, e também fazer um pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sejam todos bem-vindos. E convidamos a todos a se concentrarem e fazer o exercício dessa doação, de receber e doar. Fechando os olhos, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos. Obrigado, Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência, uma oportunidade de vida. Obrigado pelo amanhecer. Obrigado pelo encaminhamento do entardecer. Nos proteja, nos ilumina, que possamos ter equilíbrio, ter serenidade, ter paz, ter discernimento para tomar as melhores decisões em cada circunstância da vida. Que nossos mentores, protetores, entes amados possam sempre estar nos intuindo, nos amparando, nos protegendo. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bom, vamos começar. Nós estamos finalizando hoje o capítulo 4. Peraí que deu errado aqui. O capítulo 4, deixa eu ver aqui. No item 18. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18, ele trata da questão os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela crença de uma única existência. Ao contrário do que muitos podem acreditar, a crença na imortalidade da alma, nas sucessivas reencarnações, fortalece o laço de união dos entes queridos, dos familiares e por aí vão, porque nós reencarnamos várias vezes no mesmo ciclo. Ora como famílias, ora como papai, ora como mamãe, ora como filho, ora como amigos, ora como avô, ora como avó. E então, nesse vai e vem, esses encontros e reencontros faz com que nós estreitemos os laços de amizade e deixando com que as dúvidas, as sequelas dos relacionamentos fiquem para trás e nós possamos nos tornar amores uns dos outros. Por isso que a imortalidade da alma e a reencarnação fortalece os laços de união. E ao passo que a crença numa única existência, já pensou coisa sem graça? Que Deus é esse que faria nascer uns mais bonitos, outros não tão belos, uns mais inteligentes, outros ignorantes, uns plenos de saúde, outros doentes, se nenhum motivo houvesse? Que Deus, Pai misericordioso, bondoso, seria esse de conduta parcial? Então, se tivesse uma única existência, por que uns seriam privilegiados em detrimento do outros? Essa é um questionamento de vida. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É, a princípio, oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição. Sim, nós voltamos a nos reunir na espiritualidade, muitas vezes até moramos juntos, pelos laços de entendimento, de amizade, de afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram, e a encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, ou seja, o retorno
para a espiritualidade no momento da morte física, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Quem nunca experimentou um reencontro de uma grande amizade ou de familiares que há muito tempo não se viam, mas há um pequeno reencontro, parece que nunca deixaram de estarem separados. Isso chama-se afeição, isso chama-se simpatia, isso chama-se amor, isso chama-se cumplicidade. Então, é o que acontece quando a gente retorna para a espiritualidade. Quando a gente está aqui no campo de batalhas, na matéria, nós não estamos sozinhos. Todos aqueles entes amados, familiares, aqueles que já foram familiares em experiências passadas, aqueles que são entes do coração, eles estão torcendo e, assim que possível, sempre que possível, eles estão ao nosso lado, nos fortalecendo, nos intuindo, nos protegendo. Não é só o nosso protetor que nos protege. Esse núcleo de amor, eles também o fazem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto pelo seu mútuo adiantamento. É muito comum, sim, é muito comum reencarnarmos sucessivas vezes no mesmo núcleo familiar. Por quê? Porque em função de desacordos, em função de dissidências, em função de problemas, nós mesmos acabamos maltratando um ao outro e trazendo aparas e arestas, que nós somos chamados a reajustá-las, consertá-las, e só estando no mesmo núcleo nós vamos poder experimentar isso, deixar os dissabores para trás e evoluirmos no amor, tantas vezes quanto forem necessárias. Então, sim, é muito normal a gente voltar para o mesmo núcleo, trabalhando em conjunto. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Eles estão torcendo do outro lado, os que não estão aqui. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos no corpo. Os mais avançados procuram fazer progredir aqueles que estão mais atrasados. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que nenhum atentado sofra a sua mútua afeição. Quando a gente vai aperfeiçoando as relações, e essa relação se torna um amor, se torna uma afeição recíproca, mesmo que a gente esteja muitos anos, muitos milênios afastados, ao nos reencontrarmos, quer na espiritualidade, quer na matéria, em outras reencarnações futuras, a proximidade, a afeição, elas vão ficar muito, muito claras, muito à luz. As afinidades, estava procurando lembrar, as afinidades. Eles podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corpóreas sem que nenhum atentado sofra a sua mútua afeição. Já lemos isso. Entenda-se bem que se trata aqui de uma afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem nesse mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Ou seja, aqueles que tiveram problemas, aqueles que não se afeiçoaram, aqueles que só cultuaram as questões materiais e as desavenças materiais, entre elas as questões de relacionamentos, as questões mais mesquinhas, que não tenha o amor envolvido, essas, por não terem nenhuma afeição, nenhuma relação direta, não tem por que se procurarem na espiritualidade, porque a procura é algo
nobre e é algo natural. É uma aproximação quase por imã, os amores. Quando aqueles que são antagônicos é quase uma repulsão, tal qual o imã. Mas um dia teremos que nos reencontrar. E pode ser que a espiritualidade facilite isso do outro lado, para que a gente comece a costurar os acordos, para que nós venhamos a reencarnar em conjunto, mesmo em desavenças, para que nós venhamos a estreitar esses laços. Por isso, a explicação de tantas desavenças dentro do mesmo núcleo familiar. São reparações e reajustes do passado. Mais uma vez batendo a porta. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existindo mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo um único móvel de interesse, elas não são realmente nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Então, é mais uma dica importante que os espíritos nos dão, vamos parar por aqui, que quando nós vemos que no nosso íntimo nós temos de fato um problema de aceitação ou uma divergência com quem quer que seja da família ou de um amigo, com esses que a gente precisa ter maior cautela para nós tentarmos estreitar e aparar as arestas que existem. Talvez tenha sido esse um dos propósitos que nos fez voltar à presente reencarnação. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Vamos fazer a prece de encerramento, pedindo a Deus misericordioso que nos ilumine, que nos ampare, que ampare todos aqueles que nos assistem, que nos assistirão, fazer chegar uma grande corrente de amor, solidariedade a todos os cantos do planeta, a todos os lares, às ruas, aos hospitais, às emergências, aos leprosários, manicômios, nosocômios, aos abrigos, orfanatos, asilos, aos presídios, nas ruas, no ar, na selva, no mar. Onde haja um grito de solidão, possa haver um abraço de fraternidade. Onde tiver um grito de dor, possa a equipe espiritual se deslocar no espaço, levando alento, levando amor, levando fraternidade, levando a higienização, levando o afastamento de irmãozinhos sofredores, que possam ser retirados, que possam ser encaminhados a locais propícios, a seus restabelecimentos. São irmãos nossos que nesse momento não se lembram ou não entendem o que está acontecendo. Que bons espíritos possam envolvê-los, abraçá-los, esclarecê-los, protegê-los e levá-los para que eles aproveitem as oportunidades. Voltando a cada ambiente, que seja feito uma limpeza completa, energética, afastando os dejetos, afastando os miasmas, afastando as más energias, afastando todas as energias cósmicas perversas, fazendo que através de passos dispersivos tudo seja levado terra abaixo. Magnetizando nesse momento do alto da cabeça, passeando pela fronte, organizando as ideias, clareando, atuando no laríngeo, desobstruindo veias, artérias no cardíaco, desobstruindo ulcerações, trabalhando no esplênico, que irradia para todos os órgãos, desobstruindo, tirando miasmas, areias, densidades. Permita, Senhor, que nessa hora a grande equipe espiritual possa levar os medicamentos, a solidariedade, o alívio, as terapias, as cirurgias, que todos recebam aquilo que precisa para que melhorem
para que tenham alívio, o alento, a paz, a esperança. Ampare a todos, todos os adoentados, todos os que sofrem, em todos os locais possíveis. Os casos respiratórios, os casos oncológicos, os casos cardíacos, os casos de fratura, de cirurgias, os casos gerais, que os médicos do espaço possam fazer toda a utilização terapêutica e medicamentosa, instrumental, para trazer a cura, Pai. Pedimos por todos aqueles que sofrem, limpando os ambientes, retirando todas as energias negativas. Em especial, pedimos hoje por Anne, para que seja limpo o seu ambiente, que seja afastado todas as tristezas, miasmas e dúvidas, que o ambiente se faça protetivo, convergente, pacificador. Rogamos que o horizonte se abra, que oportunidades surjam, que a esperança seja mantida, que entendam todos que a vida é feita por projetos e que nada é para sempre. Que possa o universo clarear, resplandecer, surgindo novas e belas oportunidades. Que Deus proteja e ampare a todos, hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Que todos fiquem em paz. E voltaremos a semana que vem complementando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem todos com muita paz, muito amor, muita luz. Graças a Deus.